Olá amigos, neste vídeo vamos falar a respeito da questão da prostituição e do casamento temporário no Islã. Será que isso seria permitido? Pois bem, esta imagem nos mostra mulheres sendo expostas como mercadorias numa vitrine. Tudo isso aqui acontece na Holanda, que é um país de primeiro mundo. Aqui um caso de prostituição no Irã. Nós podemos ver aqui elementos da escrita árabe. Aqui eu acho que inclusive está escrito Allah. A moça com a vestimenta tradicional, porém contrastando com uma atitude mais liberal. Na questão da arte também nós podemos ver algumas imagens de alguns séculos atrás. Normalmente isso acontece no xiismo, dentro do xiismo. Não que eu esteja defendendo o sunismo, nada disso, são apenas dois desvios do Islã. Mas essa questão que nós estamos discutindo ela é mais predominante no Irã ou em algumas comunidades xiitas. New York Post. Dentro do Irã moderno, nós podemos ver aqui a prostituição e a pornografia descambando, sem controle. Então, dentro do país xiita, que se autodenomina República Islâmica, nós vemos ali uma proliferação incontrolada da prostituição e da pornografia. Aqui nós vemos uma criança numa situação de miséria, e esta imagem, eu acredito que ela nos faz pensar, nessa situação que nós estamos discutindo. Será que a pornografia, a prostituição, o casamento temporário, será que são coisas que favoreceriam um aumento da justiça social? Quem quiser dar uma olhada mais a fundo, assim, nas questões históricas e também nos registros da Sunna, que é algo que está fora do Alcorão, sugiro que dê uma pesquisada aí nessa expressão nikah ou mutah, que é o casamento de prazer, literalmente é o casamento de prazer, mais presente ali entre os xiitas. Aqui nós temos o versículo, que é o versículo 24 do capítulo 4, que é um versículo do Alcorão. As pessoas que defendem esse tipo de prática normalmente utilizam este versículo do Alcorão para sustentarem sua posição. Então, para aquelas das quais vocês se deleitarem, concedam a recompensa delas como uma obrigação. E não existe culpa sobre vocês no que entrarem de acordo depois da obrigação. Então, aqui fica claro, aquelas mulheres que nós tivermos relação, nós devemos conceder para elas uma obrigação, a recompensa, como uma obrigação. Recortando esse trecho do jeito que eu fiz aqui, parece de fato que o Alcorão sustenta ali a prostituição ou o casamento temporário, que na verdade seria praticamente sinônimo de prostituição. Você se deleita com uma mulher e depois paga para ela a sua recompensa de forma obrigatória. Porém, eu tenho que discordar desse tipo de opinião, porque olhando o Alcorão contextualizado e também os versículos anteriores, nós podemos entender de outra forma, mais coerente. Capítulo 33, versículo 49. Ó vós que credes, quando esposardes as crentes, em seguida delas vos divorciardes,
antes de as tocardes, não lhes impenderá prazo de espera. Então, mimoseai-as e libertai-as com bela liberdade. Então aqui nós temos algumas coisas interessantes. A primeira delas é o divórcio. É algo que já nos faz ter uma visão crítica a respeito do casamento temporário. Porque o casamento temporário não teria divórcio, né? Algo que foge ali dos preceitos do Alcorão. Toda relação, casamento tem que ter um divórcio. E aqui também tem outra parte interessante que é antes de as tocardes. Então, nesse caso, já é um caso específico. Você pode se separar tendo tido relação ou não. Tá? Nesse caso, não caberá prazo de espera para as mulheres. É o prazo que é necessário para saber se ela ficou grávida ou não. Já aqui no versículo em questão, nós vemos que as pessoas se separam aqui nesse caso, mas elas tiveram a relação antes. Então, no caso da relação, tem que ter uma recompensa, o que foi acordado entre as partes. Capítulo 2, versículo 236. Não haverá culpa sobre vocês, caso se divorciem das mulheres, se não as houverem tocado ou imposto a elas um dever. E sustentem-nas o rico conforme, etc. Então aqui nós vemos o caso do divórcio, novamente no caso de não ter tido relação. Não terá culpa nesse caso. Ou imposto a elas um dever. No caso, o dever é algo que eu entendo ser uma questão contratual. Por exemplo, uma partilha de bens, algo que esteja ali prescrito no contrato de casamento. E se decidirem a separação, certamente Deus é oniovinte, onisciente. E que as mulheres, aqui nós ainda estamos no capítulo 2, tá? Agora é o versículo 228. E que as mulheres separadas esperem em si mesmas 3 períodos menstruais, e não é lícito para elas esconderem o que Deus criou em seus ventres. Então, esse prazo de espera é para justamente saber se a mulher está grávida ou não. Se ela estiver, certamente o homem terá que arcar com as despesas para a criação do seu filho. No caso do casamento temporário, isso aqui seria um grande problema. Por quê? Hoje em dia existem métodos contraceptivos eficientes, mas na época em questão era muito mais difícil. Imaginem quantas crianças sem pai nasceram por causa desse tipo de entendimento errado do Alcorão. E também devido à inserção de lendas da Sunna dentro do Islã. Sura 24, Sura 24, versículo 33. E não deveis forçar vossas servas para a prostituição. Aqui o tradutor colocou escravas, mas a tradução mais correta seria aquelas que estão sob o seu poder. Pode ser suas empregadas, servas. Escravas é uma tradução totalmente equivocada. Eu já fiz um vídeo a respeito aqui no canal. Então não devemos forçar elas para a prostituição. A palavra mais literal aqui seria transgressão. Então, ou seja, o Alcorão condena a prostituição. E o que seria o casamento de prazer, casamento temporário? Não seria uma prostituição, talvez uma prostituição de alguns meses, 1 ano, 2 anos? Seria uma prostituição da mesma forma. A diferença seria no tempo, porque a prostituição usual, ela tem ali no máximo algumas horas. Então o Alcorão condena a prostituição e, consequentemente, o casamento temporário. 129. E vocês não serão capazes de agir de forma justa entre as mulheres, ainda que sejais zelosos.
Então esse trecho do Alcorão, que é do capítulo 4, diz que mesmo que nós sejamos muito fiéis, né, cuidadosos para sermos justos ali com as mulheres, isso não vai ser possível, tá? Eu acredito que seja devido ao cuidado que as mães, as irmãs, que a dedicação que as mulheres têm para conosco. E a gente não pode contribuir com isso, né? Contribuir ou melhor, equiparar esse cuidado delas. É uma interpretação possível. Capítulo 4, versículo 4. E façam chegar para as mulheres os dotes delas, graciosamente. Mas, se elas cederem algo disto para vocês, de si mesmas, então desfrutem em deleite, calmamente. Aqui nós vemos a questão do dote, também é algo que nós devemos considerar neste tema. Por que nós devemos considerar? Porque eu acredito que aqui também existe a questão do dote, ou seja, do que foi acordado ali no contrato de casamento. Se você se deleitou com a mulher, então você tem que conceder este dote, ou aquilo que foi combinado entre as partes. Tá? Essa é a interpretação que, para mim, conversa com o restante do Alcorão. Não é um recorte isolado que normalmente eu creio que eles fazem isso para poderem sustentar o desejo deles, né, de lascívia, de luxúria e da prostituição, talvez dos lucros que talvez eles tenham aí com prostituição. 4:23 São proibidas para vocês suas mães, filhas, irmãs. Então aqui nós estamos num versículo anterior ao versículo que eles utilizam, né, para falar que é certo a prostituição. Aqui nós vemos que o Corão fala, né, que dá detalhes, eu recortei aqui, mas ele fala com quem você não pode se casar. 4:20, nós vamos subir um pouco mais, ver alguns versículos acima. E se vocês desejarem substituir uma esposa no lugar de outra e tiverem concedido uma fortuna a uma delas, então não retirem nada desta. Vocês a tomariam mesmo sendo uma infâmia e um pecado evidente? Então aqui, se nós casarmos e nos separarmos de uma mulher, nós não podemos retirar o que lhe foi dado, nem que se fosse uma montanha de dinheiro, né? É algo que se relaciona com o que nós estamos falando. 21. E como vocês a tomariam enquanto, de fato, se uniram uns aos outros e elas firmaram uma sólida aliança com vocês? Novamente, o casamento aqui é definido como uma aliança sólida, não é algo temporário, uma brincadeira, um namorinho, como uma ficada assim, né? Um ficante, não é nada disso. Nós vemos aqui que o Alcorão dá outra visão disso, considerando o contexto. Agora, se nós pegarmos lá recortado igual eles fazem, claro que a gente vai concluir o que nós quisermos. 22. E não casem. Então aqui a palavra casa. O contexto ali do versículo, que é o 24, que está logo abaixo, de casamento. Não tem como argumentar a favor dessa prática aí do casamento de prazer ou da prostituição. E não casem com as mulheres que seus antepassados já se casaram, exceto se isso já se consumou. Certamente isso é uma imoralidade e uma abominação. E que mau caminho. Então é isso, amigos. Em resumo, este versículo ele foi retirado do contexto por esses grupos sectários. Ele fala aqui, né? Então, para aquelas das quais vocês se deleitaram, ou seja, vocês tiveram relação durante o casamento, concedam a recompensa delas, ou seja, o que foi combinado, né? Aqui, ó, como uma obrigação, aquilo dote, ou que você colocou a mais no contrato de casamento. Não existe culpa sobre vocês no que entrarem de acordo depois da obrigação. Elas podem abrir mão disso? De parte disso? Talvez aqui, ó, tá falando que não há culpa, né? Depois do que vocês acertarem, deixarem tudo certinho,
baterem o martelo e depois disso, se entrar em um acordo, não haverá culpa sobre ambos. Então é isso, amigos. Até a próxima. Salam.